Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Gente, a doutrina espírita, ela foi criada, ela nasceu em 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. Ela foi uma obra que foi anunciada por Jesus no Evangelho de João, que ele iria mandar o Consolador prometido para terminar de explicar todos os ditames das leis de Deus. O nosso objetivo não é ficar assistindo criaturas que estão fazendo sensacionalismo. Não é. O objetivo do Espiritismo, assim como de todo o cristianismo, porque o Espiritismo veio completar o cristianismo, os mandamentos, os trabalhos de Jesus e a obra espírita. E o principal objetivo é nos proporcionar o conhecimento da lei, da verdade, das leis de Deus, para que, como filhos responsáveis, possamos, pelos nossos próprios esforços, seguir o caminho correto das leis, nos melhorando, nos tornando homens e mulheres, criaturas do bem, cumpridora dos mandamentos, dos ensinos de Jesus e dos espíritos superiores, para alcançarmos a perfeição. Tem vários autores, várias criaturas fazendo sensacionalismos na internet. O pior que são criaturas que fizeram curso superior de juiz, de direito, juiz, de engenharia, de medicina. Eles estão confundindo tudo. Está na hora de nós olharmos para quem somos nós, filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu fui criado para estudar as suas leis e cumpri-las. Pelos meus próprios esforços, voluntariamente e conscientemente responsável, seguindo os ensinos. Vamos fazer uma reflexão no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos GESIEL. Quem é espírita não assiste determinadas criaturas, não perde tempo com discussões. Tem gente falando que daqui a 100 anos vai acontecer isso, que daqui a 200 vai acontecer isso, que vai parar a bomba atômica. Mas, gente, as pessoas estão querendo tomar o lugar de Deus. É só você ler o Livro dos Espíritos, ainda não temos condições de saber tudo. Não temos evolução moral, ética, para saber de tudo. É uma pena o que estão fazendo. É uma pena o sensacionalismo que algumas criaturas estão fazendo. Vamos estudar com aquele que sempre se dedicou a Deus, a Jesus, aos estudos e aos irmãos que aqui estamos para
com os nossos esforços, alcançarmos a perfeição. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus, : se eu não te lavar, não tens parte comigo. Anotou isso o apóstolo João 13:8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores, seguidores sinceros de sua doutrina de amor e de perdão. Jesus veio, reencarnou há 2000 anos e nunca deixou de estar conosco antes, porque é o governador do planeta Terra, e nunca deixou de estar todos os momentos conosco, através de seus seguidores, responsáveis como Emmanuel, como Leon Denis, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. É isso que está acontecendo. As pessoas estão ficando empolgadas com o materialismo selvagem, com o sensacionalismo, com as mentiras contadas como se, olha, Chico Xavier falou isso, o outro falou que não vai ter mais bomba atômica, o outro está dizendo que a escuridão faz parte de todo o universo. Isso é da física. Deixa para a física estudar a física, deixa para a química estudar a química. Cabe a nós estudarmos a reforma moral, a reforma ética, aprendermos a sermos cumpridores das leis de Deus, para aprendermos a exercitar a caridade, que é a maior bondade do amor de Deus para conosco e para com todos os nossos irmãos. Isso nós não queremos saber. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, quem estuda para aprender de 1 a 4 horas por dia, na sequência, os livros seguros, ele vai verificar que as bases do cristianismo são outras. Não é o sensacionalismo, não são as bebidas, as drogas, as festas fúteis, os carnavais, não. As discussões estéreis, não são.
Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará novas bases. Vejam aqui no Evangelho, eu vou agora ler um trecho do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe sobre a terra. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É o amor que está aqui nesses 28 capítulos. É a lei de Deus em todos os seus sentidos pedagógicos. E a maior mostra do amor é a caridade. Falar baixo, ouvir, ser humilde, simples, de coração puro, misericordioso, só fazer com o próximo o que gostaria que fizesse consigo. Respeitar os mais velhos, ouvir quem sabe mais do que você, ouvir pelo menos, pensar, raciocinar, refletir ao final de cada dia o que você fez naquele dia, quantos pontos você precisa corrigir em você, quantos erros você cometeu, mas também quantos acertos que você pode continuar praticando no seu dia a dia, na evolução para o amor de verdade, para a perfeição. Vejam, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Então nós precisamos, o espírito deve ser cultivado como um campo. Você precisa aprender a cultivar o seu espírito como um campo agrícola. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, você levará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nós, para sermos unidos, nós precisamos aprender a respeitar os nossos semelhantes, a tratá-los como irmãos, porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ao ouvir os mais velhos, os mais estudiosos, reconhecer as nossas ignorâncias, os nossos não saber, saber dialogar, conversar, saber viver em paz, com os olhos
com os ouvidos, com o falar e com o agir. E com o agir. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, porque somos filhos de Deus. E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. A chama desse fogo sagrado. Voltemos a Emmanuel. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a sua cabeça, a sua mente, o seu coração. Jesus falou no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier para Sara, esposa de Benjamim: lave o vaso da sua alma, tire as podridões que você guarda aí dentro, as mitidezas à besta, a querer saber tudo, a querer dar aula de tudo. Seja humilde, olhe o sermão da montanha. Seja humilde, humilde de coração, de postura, humilde de pensamento e de sentimentos. Emmanuel, tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aqueles que abraçam o Cristo de verdade, que estudam de 1 a 4 horas todo dia, na sequência, o Evangelho de Jesus, é muito comum, é uma criatura nova. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Mais responsável do que Paulo não teve para escrever isso. Que criatura violenta, rebelde, brigona, assassina, ignorante. Ele era até a estrada de Damasco. A partir dali, tudo novo surge para Paulo. Até o nome de Saulo para Paulo, conforme a orientação do apóstolo Pedro. É ali que surge o continuador do cristianismo de verdade. É muito comum observarmos crentes inquietos, é o que mais se vê hoje, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolve certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Tem gente perdendo um tempo danado com palestrantes, com sermões terríveis, vindos lá das Minas Gerais
de vários lugares do Brasil, de pessoas que fizeram cursos, mas que são péssimos estudantes, péssimos exemplos de seguidores do Evangelho. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo, diz Emmanuel, nesse você pode acreditar. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Nunca. Nós precisamos tomar coragem, como criaturas que somos, filhos de Deus, tem que ter coragem para se dedicar só a Jesus, só ao Evangelho, aprendendo as suas lições nos livros seguros. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas, em que se compraz a maioria de nós. Nós queremos os joguetes do materialismo selvagem, do sensacionalismo. Olha o que tem de palestrante fazendo sensacionalismo, que é crime contra a dignidade do pensamento, contra o estudo de verdade. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Não se engane. Em Cristo tudo deve ser renovado. Há 50 anos eu consegui enxergar isso. Em Cristo tudo deve ser renovado. Mas para isso temos que estudar de 1 a 4 horas por dia, durante 30, 40 anos, todo dia, sábado e domingo, até no hospital, até no avião. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito e verdade, onde tudo signifique a sadia reconstrução para o futuro eterno, o futuro garantido na verdade de Deus, nas leis de Deus. Signifique sadia construção para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. É o que alguns palestrantes estão fazendo. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Tem criaturas querendo tomar o lugar de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Amélia Rodrigues, de Joana de Ângeles, de Leon Denis. Em vez de sermos mais humildes, mais simples, e nos unirmos todos como irmãos para estudar o que já temos, não precisamos de livros novos, não precisamos de cursos caríssimos que estão cobrando por aí e por aqui. Não precisamos. Precisamos de um evangelho a ser estudado todo dia, de 1 a 4 horas por dia, refletido, pensado, seguido, compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente e praticado.
Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. É isso que o nosso núcleo de estudos espíritas, verdadeiramente espírita, Gesiel, tem feito há 50 anos, chamando a todos, pedagogicamente, como professor que fui durante 45 anos, a estudarmos os livros seguros, os livros que compõem o cristianismo de verdade. Aqui está reunido todos os ensinamentos de forma organizada, pedagógica, todos os ensinamentos para a nossa reforma íntima, para fazermos nascer aqui de dentro, de forma segura, o amor verdadeiro, a caridade, amando a nós, cuidando de nós, também cuidando de todos os nossos irmãos, cuidando da natureza, cuidando do universo, das cidades, dos estados, do planeta, seguindo as orientações do Mestre, mais do que orientador divino, o Mestre perfeito, Jesus Cristo. Que Ele possa entrar e adoçar o nosso espírito ainda muito rebelde, para nos tornarmos estudantes responsáveis, seguidores responsáveis das leis de Deus, entendendo qual é o caminho, aonde está a verdade, como interpretá-la, como vivenciá-la, como fazê-la crescer em todos os nossos sentidos da vida que Deus nos empresta para chegarmos pelos nossos esforços à perfeição. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraterno a todos vocês, aos jovens, aos senhores, às senhoras. Estudem, abandonem essas criaturas do WhatsApp, abandone esses palestrantes. Aqui não é palestra, aqui é estudo em livros seguros, fomentando a vontade de ser bom, caridoso, preparando o nosso futuro de acordo com as leis benditas de Deus. Marcelo Paes Barreto, há mais de 50 anos estudando para aprender a ser um pouco melhor de quando aqui chegou. Abraço fraterno, tudo de bom.